Eu também hoje pode. Amém. Melhor. Amém. Nosso querido Deus, muito obrigado por este novo dia e também que nós podemos aqui continuar com nosso tema do Daniel 11. Por favor, acompanha-nos, guia-nos e ajuda para nosso coração pode capturar, entender as verdades que Tu nos estás dando. Pedimos tudo isso no nome de Jesus, também que acompanhe essa técnica, que nada pode interferir, destruir aqui o trabalho. Amém. Amém. Quando eu ouvi a primeira vez as palestras do irmão Jeff, eu quase não compreendi nada. A falar a verdade, quase nada. Alguma coisa eu entendi, mas em casa, quando eu queria falar, eu já não lembrava como funciona a lógica, ok? Mas, mesmo assim, isso foi o começo, porque hoje eu estou aqui. Porque eu compreendi que tinha alguma verdade que eu precisava compreender. Então eu comecei a pesquisar, a estudar, a ver, olhar os DVDs. Então isso o que acontece, pode acontecer, não? Então acho que ninguém deveria ficar desanimado se não compreende, é muito complicado. Mas vocês somente têm que fazer um pacto com Deus e procurar o tempo para estudar as coisas novamente. Especialmente como vão ter os vídeos, depois é muito bom para logo lembrar e passar todo o material novamente. E por isso também uma ideia boa que nós fazemos, não quero dizer que temos boas ideias, mas é bom ter diferentes palestrantes, ok? Porque um é diferente que o outro. Eu estou fazendo um trabalho diferente que o Jeff. O irmão Jeff, ele tem muitas ideias no mesmo tempo na cabeça. Ele sabe que aquela linha combina com aquela linha, com aquela linha, com aquele texto, e também o símbolo para aquela coisa e essa coisa é símbolo para aquela. Não, e é assim, porque a Bíblia é assim. Acho que nós compreendemos muito bem, porque Ellen White fala que o estudo da Bíblia é o estudo mais complicado e mais herausfordernd, desafiante para o cérebro de nós. Não tem outro estudo. Não tem outro estudo. É assim. E nós precisamos compreender essas coisas também, mas eu ainda não compreendo tudo tampouco dessa maneira. Então eu faço um estudo diferente, mais sencillo, um passo depois de outro passo, como o menino está compreendendo, está começando a caminhar, ok? Mesmo assim, é um estudo profundo e abençoado, porque é um estudo aqui que nós achamos na Bíblia, na Santa Escritura. Então, vamos continuar com Daniel 11, com nosso texto. Ontem temos chegado ao versículo 40. Eu falei que no tempo do fim, ou no fim do tempo, 1798, é 1798, mas também é 1989. Aquela expressão introduz dois tempos. O primeiro tempo, quando o rei do sul ganhou contra o rei do norte, 1989, a vingança do rei do norte, e ele ganha contra o rei do sul. Ok? O único que não muda aqui isso é o papado. E o rei do sul é o ateísmo.
Mas o ateísmo aqui é França e aqui é a União Soviética. Ok? Versículo 40. Mas tem mais coisas aqui que está falando. E quando fala que o rei do norte se levantará, podemos ler também Apocalipse 17. Vamos ler alguns versículos paralelos para compreender aquela história. Apocalipse 17, versículo 8. Gabriel, willst du wieder vorlesen? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Nesse momento não vou fazer a pergunta quem é aquela besta, porque tinha muita confusão nisso ultimamente. Mas aqui aquela besta que foi e já não é, e que vai vir de novo, é o papado, o poder oitavo aqui nesse capítulo. E o que ele faz é subir do abismo. Ele se levanta. Por quê? Porque ele não é, ele é morto. Ele tem a ferida de morte. Por isso ele tem que se levantar e entrar novamente no cenário. E isso é o mesmo que acontece aqui no Daniel 11, 40. Ele se levantará. A mesma coisa como no Apocalipse 17. Ok? Ele sube do abismo. Aqui ele se levanta para fazer quê? Para fazer uma guerra em contra do rei do sul. Mas ele não pode fazer a guerra só ele. No tempo do começo da Igreja Católica, que é os 38, a Igreja recebeu ajuda 496 e depois outros reinos do rei dos francos, Clodoveo. Aquele rei, ele fez as coisas para ele. Aquele rei deu o seu exército para o Papa fazer o que ele queria na Europa. E os outros reis logo também entraram para prestar o seu serviço para o Papa. A mesma coisa que acontece, ele se levantará com carros. Vamos lá no 1 de Reis 1, 5. 1 de Reis 1, 5. Para ver direito da Bíblia o que simboliza carros e homens ou cavaleiros. 1 de Reis 1, 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. O que eram esses 50 homens ou aqueles carros e cavaleiros que tinham que correr diante dele? Decoração, exército, ok? Exército. Outro texto aqui no mesmo livro, mas capítulo 20, versículo 1. 1 de Reis 21. O que nós estamos fazendo aqui é a técnica velha de estudar a Bíblia. Nós não sabemos o que significa carros e cavaleiros em Daniel. Por enquanto, nós precisamos achar outros textos que falam dos cavaleiros e carros para compreender o significado. Uma técnica chamada técnica de estudo bíblico, de texto de prova. Ok? Ok. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Ok. Então aqui temos bem o conceito que os carros e cavaleiros simbolizam o exército. E tem muitos textos mais que usam isso.
essa ideia. E acho que não é difícil de compreender isso. Mas tem coisas que não são tão difíceis, não tão fáceis. Okay? Eu estou dizendo isso, vocês podem achar fácil, simples, mas no teólogo hoje em dia não trabalha dessa maneira. Nós temos outra técnica hoje em dia para compreender um texto bíblico. E aquela outra técnica trabalha diferente. Você tem que ler o texto, compreender o texto dentro do seu tempo, ou seja, eu preciso compreender Daniel, onde ele vivia, a cultura dele, o significado daquelas palavras no seu tempo. Para isso, eu preciso estudar o idioma dele, eu preciso saber hebreu ou arameu, eu preciso ter uma sabedoria da cultura babilônia, das implicações culturais, do que eles tinham nesse tempo. Tinham carros, tinham cavaleiros ou não. E tem muita coisa que eu preciso estudar para poder analisar e compreender o texto. Uma maneira muito diferente. O teólogo hoje em dia fala, eu não posso explicar Daniel com a ajuda de Moisés, porque tem 500 anos ou mais, outra cultura, outros homens, outra sabedoria, outro idioma. Não é possível fazer isso. Menos ainda fazer a aplicação para nós hoje em dia. Não, hoje em dia o carro, o cavalo, o que é isso? Não. Ok? Então, nós usamos aquele método do Guilherme Miller. Helena White fala que nós deveríamos usar aquele método, um método simples. Porque eu tenho uma ideia, uma convicção diferente da Bíblia. Eu acho que tudo é coerente e que o carro e o cavalo na profecia pode ser entendido por o carro e os cavalos em outros textos bíblicos. Não importa o tempo, a cultura, o idioma, nada disso. Okay? Mas essas são escolas diferentes, muito divergentes. Ok, isso. Parece então que o Papa, o Rei do Norte, vem contra o ateísmo com a ajuda de um exército. O Papa tem exército? Não tem nada. Okay. Que mais? Com cavaleiros e com muitos navios. Salmos 107, versículo 23. Salmo 107. Versículo 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Ou seja, os que descem em navios, o que estão fazendo eles? Vendendo. Eles são o quê? Mercadores, negócio, economia, ok? Também tem no texto do Novo Testamento, Apocalipse 18. Apocalipse 18. Começando no versículo 7. Está falando 7. Começando no 7 até o 14. Apocalipse 18, 7 até 14. Quanto ela se glorificou em delícias esteve. Warte mal, 17 bis 19. Melhor 17 até 19, desculpa. E todo o piloto, e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada.
Aqui também os que fazem negócio, que negociam, eles são os marinheiros, ou aqueles que navegam. Então, a nave na Bíblia tem diferentes símbolos, mas um dos símbolos é a economia. Navio. E outro símbolo para os carros e cavaleiros é a força militar. Ok? Então, com aquelas duas coisas, o Papa parece ter atacado ao rei do sul para conquistar ele. O Papa não tem economia, força econômica, não produz nada lá, não tem computadoras do Vaticano, nada disso. Mas eles tampouco têm força militar. Mas igual como na história aqui, no começo do papado, a força vem de alguém outro. E nessa história, o Papa fez aliança com quem? Com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham e têm ainda força econômica para ajudar os planos do Papa e também tem a força militar para ajudar aos planos do Papa. E essa ideia não é uma ideia nova para nós, porque assim fala Apocalipse 13, versículo 11, ou versículo 12. Apocalipse 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, quem é aquela segunda besta que se levanta aqui do mar? Papa. A segunda besta aqui, os Estados Unidos. A primeira besta, o Papa, a segunda besta, os Estados Unidos. E ela ajuda para os planos da primeira besta. Então, nós sabemos bem que os Estados Unidos têm esse rol na história. 1984, o presidente Ronald Reagan, por primeira vez, ele entra em uma aliança com o Vaticano. Pela primeira vez na história, ele estabelece um relacionamento diplomático com o Vaticano. Ele manda, acho que foi cada semana, uma delegação para informar o Papa das coisas que acontecem no mundo. Eles entram em uma relação diplomática, em um relacionamento de inteligência. Se vocês lembram, Daniel 11, versículo 30, lá fala a mesma coisa. Gabriel, pode ler esse versículo também. Daniel 11, 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonada a Santa Aliança. A palavra atenderá, em inglês, é a palavra has intelligence with. Ele tem um relacionamento inteligente. Tem o hebreu aqui significa isso. Não? Tem um relacionamento de inteligência. O serviço secreto. Não? Os especialistas fazem uma aliança para trabalhar juntos. No momento do versículo 30, Roma queria resgatar o resto do seu império mediante uma aliança com o papado. Mas o papado fez aquela aliança, mas usaram para eles aquela aliança e Roma acaba com sua história, o Papa começa a sua história. E a mesma coisa se está repetindo aqui no versículo 40, quando o Papa entra em uma aliança, 1984, estratégica com os Estados Unidos.
E vocês lembram o que falou o irmão Jeff? Que nesse momento os Estados Unidos tinham esquecido quem é a besta. Porque foi aquele presidente que falou, que achou que o anticristo não é o Papa, mas Rússia é o anticristo. Ok? Ele... Ok. Curioso é que a gente tem, pelas informações seculares, que o Ronald Reagan, ele era católico, presidente católico, inclusive o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Não sei se isso é verdade. Não sei também. Não, oficialmente não foi. Não? Protestante. Sim. Oficialmente sim, mas nós não sabemos o que... Bom, então, aqui nessa história, o que aconteceu foi que o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, faz uma aliança com o papado, e nós vamos agora compreender por quê. O que aconteceu? Tem diferentes teorias por que caiu a União Soviética. Assim ou como? Ah. Tem diferentes teorias. Alguns falam pela economia, outros falam por problemas políticos internos, outros falam por o sistema já não funcionava mais, outros falam por problemas sociais. Mas o papado sabe muito bem que ele foi o poder que acabou com o socialismo, com a União Soviética. Temos aqui umas imagens para lembrar um pouco aquela história de poucos anos atrás. Aquele Papa, Karol Wojtyła, o João Paulo II, ele foi um Papa de onde? De Polônia. Hoje em dia nós compreendemos que ele foi Papa porque ele tinha um rol específico de cumprir. Ele tinha que ser o Papa que tinha que resolver o assunto da União Soviética. Um assunto que ele foi destinado para trabalhar com isso porque ele foi do mesmo povo. Ele foi um Papa eslavo. Como os russos pertencem ao grupo dos eslavos. Ele entendia como funciona o coração, a mente daquelas pessoas. E ele foi lá para falar com eles. Ele tinha ainda muita experiência de trabalhar em contra do socialismo. Porque como o bispo jovem, ele se levantou, ele lutou contra o comunismo. Em Varsóvia, ele fez coisas lá lutando com o socialismo. Ele um dia colocou uma cruz na praça central e os socialistas jogaram abaixo aquela cruz. E ele voltou outra vez com sua igreja, de novo colocou a cruz e eles novamente pegavam a cruz. Assim foi muito tempo, ele foi lutando com o socialismo. Ele tinha experiência. Ele tinha muita experiência nisso. Ele foi o Papa ideal, destinado para resolver o assunto do socialismo. Mas ainda ele não sabia que isso iria dizer o seu futuro, o seu trabalho. Ok? Nesse espírito. Sorry. Toda aquela história tem que ver muito com Fátima, mas acho que vamos voltar a isso um pouco mais depois. Hatte ich noch andere Bilder, né? Isso. Alguém lembra quem é essa pessoa? Lech Walesa. Lech Walesa foi o líder do movimento Solidariedade em Polônia. Quem dera. E esse movimento foi simplesmente um movimento dentro do povo dos polacos. Um movimento, ok? Um movimento de resistência em contra da liderança socialista. Mas ele tinha muita simpatia.
Poloneses, ok, os poloneses. Ele tinha muita simpatia no povo, ele foi um trabalhador com navios lá no norte da Polônia. E ele foi escolhido pelo Papa, pelo Vaticano, para encaminhar aquela revolução dentro do comunismo. O Vaticano fez o seguinte: eles fizeram as alianças, as comunicações, porque eles sabiam como entrar no país. Eles já tinham estabelecido, mediante a sua igreja, as jesuítas, eles já tinham caminhos como entrar. Não muito fácil para um americano, um espia americano entrar na Polônia. Nada fácil. O comunismo também tinha um serviço de inteligência, tinha uma defesa muito forte, mas o Papa já tinha os caminhos como trabalhar dentro do povo. Então o Papa foi lá, os cardeais foram lá, trabalharam com eles, e o Papa trouxe, mediante os seus sacerdotes e outros, trouxe muito dinheiro para ajudar o movimento da solidariedade. Ele trouxe dinheiro dos americanos, ok? Muito dinheiro do serviço secreto dos americanos para lá. E quem trouxe o dinheiro? O papado. E eles não somente traziam dinheiro, mas também tecnologia. Máquinas, fax, por exemplo, ou rádios especiais, ou máquinas para, por exemplo, interromper a televisão, o programa de televisão estatal. Eles fizeram coisas assim, um pouco de guerrilha, trabalho guerrilheiro, mediante um show de televisão, um jogo de futebol, na pausa, eles colocaram uma imagem como uma mensagem de resistência contra o comunismo, por exemplo. Yeah? Coisas não fáceis para fazer, mas os americanos, o serviço de inteligência sabia como fazer as coisas e eles foram lá para ajudar a fazer esse trabalho. Ou na rádio oficial do Estado, eles também colocaram mensagens lá, hacking the radio, ok? Trabalho de hackear, ok? Eles fizeram essas coisas para gerar uma ideia, uma motivação dentro do povo, e funcionou. Então, o Vaticano, literalmente, trabalhou para destruir o sistema comunista lá na Polônia. E os Estados Unidos fizeram o que eles podiam. Dinheiro, tecnologia, serviço secreto, instrução de tecnologia, etc, etc, etc. Isso não é uma coisa verdade, é uma história que realmente aconteceu. E tem 2 livros que falam dessa história em detalhe. Um livro chama-se The Keys of this Blood. Tem isso em português? Não. Espanhol tem, mas não tem. Você não pode conseguir. The Keys of this Blood, as chaves dessa sangue, do Malaquias Martin. Você ainda pode conseguir em inglês, também para o seu Kindle, e-book, tem esse livro. Aquele homem é um jesuíta, ou foi jesuíta. E ele dá os detalhes dessa história. Ele mostra com documentos e tudo como o Papa fez cair o socialismo. Como foi o procedimento do papado em aliança com os Estados Unidos de fazer isso. Essas coisas estavam muito secretas até pouco tempo, mas foram reveladas. Okay. Tem outro livro, chama-se His Holiness. Esse livro acho que tem em português, ou tinha em português. Tem que pesquisar, porque foi traduzido em muitos idiomas. No momento que foi lançado aquele livro, His Holiness, a sua santidade, de Marco Politi. Ainda ele é um jornalista no Vaticano.
Ele escreveu agora um livro do Benedito, escreveu um livro do novo Papa, muito famoso, um experto do Vaticano, Marco Politi. Ele tinha acesso no Vaticano como um dos poucos jornalistas desde muito tempo. Muito tempo. E Carl Bernstein. Carl Bernstein, ele é também um jornalista conhecido muito bem nos Estados Unidos. Ele ganhou um prêmio, etc, etc. Aquele outro livro é uma biografia do João Paulo II, e também lá nesse livro tem os detalhes dessa história, os detalhes, as conversações, os encontros secretos que tinha, tudo isso. Tem bem documentado aquela história. Por que estou dizendo isso? Porque muitos não acreditam que foi o papado que fez cair o ateísmo. Mas tem muito documento dessa história. Aqui o mesmo Lech Walesa. A foto já diz mais que umas poucas palavras. Não tem uma boa aliança entre aqueles dois. O que eles lograram depois daquele movimento foi que o governo tinha que instruir reeleições, e ele finalmente foi elegido como novo presidente, eleito o novo presidente da Polônia. Uma vez isso aconteceu, já o fim do comunismo lá na Polônia. E depois de eles lá na Polônia, começando aquele movimento entrou nos outros países vizinhos da Europa. Yeah? Aqui The Times. Quanto tempo foi esse processo na Polônia, assim, para até cair com influência? Então, questão de alguns anos? Muito poucos anos. A aliança dos Estados Unidos com o Papa foi 84, a caída já foi 89. É um processo de poucos anos. Okay. Foi muito rápido. Zac, 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 zac. Antes de entrar nessa aliança oficial, vocês lembram que o Papa tinha um atentado? Não? Foi no ano 1981. O presidente, no mesmo ano, somente separado por meio ano, o presidente Ronald Reagan também um atentado. Os dois. Aquele homem que estava detrás do atentado foi um turco, com o nome de... eu não sei como pronunciar isso. Alguém me ajuda? Não sei. Okay. E ele... o que nós achamos hoje que ele foi pagado por um grupo secreto comunista de Bulgária, mas que eles foram pagados por o serviço secreto dos russos, ok? E, obviamente, o atentado foi para sacar de cima aquele Papa que tinha planos de frenar o comunismo. Yeah? Não foi porque eles não gostaram do Papa por motivos religiosos, foi por motivos geopolíticos. Yeah? Porque o Papa tinha planos políticos para terminar o comunismo. E por essa razão queriam eles matar ele. Bom, aqui o Shaking Up Communism, aquele que faz sacudimento do comunismo. E aqui também a famosa tapa do Times Magazine, a aliança sagrada. E aqui fala como Reagan e o Papa conspiraram para assistir o movimento da solidariedade, apoiar e agilizar a queda do comunismo, ok? E essa investigação foi escrita por aquele homem, Carl Bernstein.
Carl Bernstein, e logo ele escreveu aquele livro mais amplo. Uma aliança sagrada, mas nós sabemos que foi uma aliança nada sagrada. Marcos, Yeah. um detalhe interessante a respeito ao Papa é que passou no Jornal Nacional, nas notícias internacionais, o momento em que o Papa João Paulo II foi apreendido por um criminoso que o feriu, chegou a ferir com um punhal. Isso passou, não sei se vocês lembram, mas passou esse fato. Ok? Ele foi ferido, né? E imediatamente levaram para o hospital e tal, eles estavam. Ok. Aquele homem também tem um rol, um papel muito importante nisso. O Gorbachev, o novo presidente russo, que também tinha um relacionamento muito especial com o Papa, que ele foi o primeiro presidente russo que foi no Vaticano, e quando voltou tinha novos planos. Aqui tudo bem, aqueles dois também. E foi um evento muito significativo, na primeira vez na história que um comunista vai lá no Vaticano para falar como Papa. Que ano mais ou menos foi isso, Marco? Em que ano? Isso foi depois da caída em 90, 91, uma coisa assim. Uma clara mão. Immer noch nicht. Ah, das ist das letzte, okay. Geh mal ganz am Anfang hoch. Bom, tem muito livro para investigar isso, mas aqui eu quero falar outra história também. Quando aquele Papa foi ferido, o que aconteceu é que ele estava no seu carro. Mas no momento de atravessar a multitude de pessoas, ele olhou uma menina que tinha um símbolo, uma imagem da Virgem de Fátima, aqui. E nesse momento ele baixa para saludar a menina. Foi no exatamente o momento quando o outro disparou para ele. E a bala estava apontando para a sua cabeça, aqui. Mas nesse momento ele baixa para ver a Fátima, a imagem, e a bala vai para lá. Passa. Então, novamente, ele chuta novamente para ele, ele dá aqui, eu não lembro bem aqui, por aqui. Mas não dá para matar ele, ok? Na entrevista que o Papa logo tinha com ele, o turco Akşa, ele perguntou para ele, quem foi aquela reina que apareceu lá para te proteger? Rainha. Quem foi aquela rainha que venha lá para te proteger? Quem perguntou isso? O Papa ou... Aquele. Ele perguntou para o Papa. O Papa, no momento que foi ferido, foi levado no hospital, ficou lá, acho, meio ano, e ele compreendeu alguma coisa, que ele sobreviveu somente porque ele tem visto, tem se inclinado àquela Maria de Fátima. Maria de Fátima não é aquela igreja aqui no Brasil que também muitos têm, não? Tem muito Maria de Fátima? Ok. Mas Fátima é um lugar em Portugal. Ela tem uma imagem desse lugar. Aquela praça é a praça maior do mundo que existe em frente a uma igreja católica. Não tem outra praça maior que isso. Eu morava muito perto desse lugar. Algumas vezes eu fui lá para pegar algumas fotos. Isso foi um dia normal, não tinha nada, nenhum acontecimento especial. Mas tem muita gente que vai lá todo o ano. Somente o 13 de maio é o dia especial, quando eles têm aí as festas da Maria de Fátima. E aqui, nesse lado, tem uma nova igreja, que é a maior igreja que a Igreja Católica construiu no século XX. Entram 9.000 pessoas. 9.000 pessoas em uma igreja. Uma igreja que acho que tem
de em cima tem essa forma, acho. Uma coisa assim. É similar a isso, não? Uma coisa assim. Ok. Se eu lembro bem, tem uma lógica aí estranha. A forma muito moderna, uma igreja muito grande, aqui nesse lado. Aqui tem uma rua. Mas esse é o santuário de Fátima. Mas a Fátima, a estátua está aqui nesse pequenino santuário. Aqui tem um lugar velho. E o que aconteceu? O Papa João Paulo II, depois disso, ele foi lá para agradecer a Maria de Fátima e ele colocou a bala, a bala que entrou no seu corpo, ele colocou aqui na coroa dela. Hoje você pode ver lá a bala na coroa da Maria de Fátima. Alguns anos antes, não, depois de acontecer isso, ele falou com a menina que estava lá presente nesses momentos, quando eles, no ano, vou fazer um pouco de espaço aqui. No ano de 1917, no mesmo ano da Revolução de Outubro, na Rússia, no 13 de maio, acho que foi maio, aquela mulher, quando estava menina, com outros dois meninos, eles tinham umas visões de Maria, de uma Maria. Que eles falaram uma mulher muito bela, mas muito fria também. Muito fria, de aspecto muito séria, ok? Séria. E a mulher falou coisas para ele, que o mundo está muito ruim, porque ninguém está sofrendo, ninguém faz algo para ela, tem esquecido a Maria, e tem uns mensagens especiais. Mas o povo, nesse momento, não queria acreditar, por enquanto os meninos pediram que ela mostre uma coisa especial para que o mundo possa acreditar a mensagem deles. Então, acho que aquele dia, já foi também um 13, não lembro o mês, ela convocou a todos que queriam ver para fazer um milagre. E tem umas covas lá perto desse lugar, de Fátima, e muitas pessoas, mais de 10.000 pessoas foram lá para ver o milagre. E nesse dia foi um dia de chuva, frio, as pessoas lá aguardando fora, frente das covas, para ver o que acontece. E o que aconteceu foi que, de repente, apareceu um sol. Mas o sol foi um sol que eles poderiam olhar com seus olhos direitinho, sem problema. Não causava problemas para os olhos de ver dentro do sol. Mas aquele sol também movimentou-se de uma maneira como roda de fogo. Foi um milagre. Tem muitas pessoas, tem fotógrafos, jornalistas, a prensa, todos estavam lá olhando isso. Acho que há 2, 3 anos morreu a última testemunha, uma mulher de 90 e algo anos que estava presente lá nesse evento. Foi reconhecido pela igreja como um milagre, o milagre de Fátima. Milagre. Os católicos acham que aquela mulher de Fátima é a mesma mulher do Apocalipse 12. Aquela mulher que é alumbrada, que tem o sol, que tem a vara para governar nações. Eles acham que é a mesma mulher que lá apareceu nesse momento. Nesse mesmo dia e momento, a Maria deu para os meninos uns 3 segredos que eles não poderiam revelar até muitos anos depois. E para resumir a história um pouco aqui desses segredos, os segredos parecem falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas o último segredo é um segredo estranho. O último segredo foi revelado somente no ano 1960, mas não para o público, somente para interno, para o Vaticano.
E o segredo foi escrito por aquela mulher. E ela deu o cartão para o Vaticano e foi guardado no Vaticano. Não? E o Papa que estava governando lá, ele leu o segredo e ele falou, não, eu não vou fazer nada disso. E deixou o segredo lá, segredo. O seguinte Papa, deixa ver o segredo, ele leu a carta, melhor, eu não vou fazer nada tampouco, e deixou o segredo lá. O terceiro Papa foi aquele Papa, João Paulo II. Ele também leu o segredo, conhecia o segredo, mas ele também decidiu que aquela coisa que diz lá não é para ele fazer nada. Somente quando ele recebeu o atentado, ele pediu novamente trazer o segredo. E o segredo fala de quê? O terceiro segredo fala de uma pessoa, parece como um bispo, vestido de branco, caminhando numa montanha, até um certo momento alguém chuta para ele e ele cai e morre, ou quase morre, sai a sangue, ok? E ele compreende nesse momento que ele é aquele Papa daquele segredo, que ele está cumprindo aquela visão. E o que a Maria de Fátima pedia, somente uma coisa, de entregar Rússia para a Igreja Católica. Esse foi o pedido daquela mulher, Fátima, Maria de Fátima. Dedicar. Mas a igreja não tinha como fazer isso, porque Rússia não estava nas suas mãos. Justamente por essa razão, o Papa compreendeu que ele tinha que fazer agora um trabalho especial. Você, quando fala nessa Maria de Fátima, é a Maria de Fátima da visão dos 3 pastores ou dessa que virou freira? A última coisa aqui? Ah, não. Ela é uma das meninas, uma das pastoras. Depois ela ficou lá no convento. Ok. Então, isso é uma coisa estranha, porque é a maneira como Satanás trabalha. Nós não queremos dar muita ênfase nisso, mas é interessante porque o Papa foi motivado, logo de sair, ele dedicou Rússia oficialmente uma missa a Maria de Fátima, e logo ele fez todas aquelas coisas aqui para conquistar aquele país, ou aqueles países, para entrar lá e dedicar aquelas terras para Maria. E por isso eles têm essa coisa lá, fora da entrada da área da praça, desse santuário, tem, como vocês chamam isso, um mausoléu, uma coisa assim. Eu fui lá e eu olhei, e disse, que isso? Para que eles colocam isso? Somente tem aqui uma pedra. Que é essa pedra? Que é isso, pedaço de beton? Concreto. Que é isso? Alguém tem uma ideia? Não? É somente um pedaço do Muro de Berlim. Um pedaço. Por que eles têm colocado lá um pedaço do Muro de Berlim? E o que diz lá, Gabriel? O Muro de Berlim foi datado em 1961, derrubado em 1989. Obrigado, Celeste Pastora, por teres guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. João Paulo II, em Fátima, em 1991. Então. É português, não? Normalmente eu sempre tenho que traduzir aquele texto. A primeira vez. Ok? É português mesmo isso aqui. Então, por que eles colocam aquela coisa lá? Que tem que ver isso? É somente isso, é um troféu. Eles colocam lá, dedicando isso para Maria de Fátima, ou esse símbolo, esse pedaço do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, a caída é o símbolo da caída do comunismo, não é?
eles colocam aquele pedaço do Muro de Berlim como símbolo, dedicando isso para Maria de Fátima, dizendo que ela, obrigado, ela foi que guiou os povos à sua liberdade. E aqueles povos não queriam essa liberdade, mas eles foram conquistados pelo Papa. Isso é o que eles acreditam, e o que eles sabem, eles fizeram isso em aliança com os Estados Unidos. Aproveitando o ensejo ligado com isso aí, não sei se você tem aí, Marcos, pelos seus apontamentos, o fato que o Vaticano erigiu um monumento em frente à casa do ex-papa. Sabe dessa? Tem essa informação? Não. Posso resumir rapidamente em 4 palavras, né? O Vaticano construiu um monumento de um rolo construído com bronze, todo de bronze, mais ou menos 6 metros de altura e selado com faixas, né? Não é selo, mas são faixas em cima e embaixo, também de bronze. Mas esse selo envolvendo o monumento, que representa o rolo profético do Apocalipse, né, está selado com o selo do Vaticano. Foi fotografado pelo pastor, até um colega do mestrado, o pastor, que é professor lá no NASP, né? Ele passou lá em frente e viu, chamou a atenção. Aí ele tirou foto e mostrou para nós no concílio que tivemos recentemente. Então o papado construiu esse monumento para dizer ao mundo que é ele que tem o poder de desenrolar os selos do livro do Apocalipse. E qual Papa foi esse? Foi o Paulo, na frente da casa do São Paulo? Está em frente à casa onde nasceu o ex-Papa, né? Qual Lá na Alemanha. Qual Papa? O Papa que vejo que... O Bento XVI. O Bento. Ok. O Bento XVI, quando ele ainda não foi Papa, ele foi o bispo elegido de ler no ano 2000 pela primeira vez em público o terceiro segredo. Ok? Ele foi aquele... E o terceiro segredo? Sim. Ah, tá. É a primeira vez em público. Agora nós entendemos porque os papas não queriam revelar os segredos. Porque se Rússia se enterar, durante a Segunda Guerra Mundial, que a igreja quer dedicar a Rússia para a igreja, para Maria, eles compreendem o que significa isso. Isso significa conquistar a Rússia. Tem que cair a Rússia, tem que se abrir para a igreja católica, etc. Por essa razão, eles não queriam revelar o segredo, porque eles achavam que vai encaminhar uma guerra, uma resistência bélica da Rússia. Ok? Para fechar, o último texto aqui, Isaías 8, versículo 7 e versículo 8, porque fala em Daniel, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. O que significa isso? Que ele inundará e passará. Isaías 8, 7 e 8. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. E de onde é o rei da Síria? Ele representa que rei? Ele é rei do norte. O rei do norte. E subirá sobre todos os seus leitos, transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ok, não é uma coisa nova. Isso é o que tinha que fazer o rei do norte. Em nossa história, queridos irmãos, em nossa história, temos aqui um evento profético que muitos de nós temos visto com nossos próprios olhos. E como é possível que a igreja nossa não compreendeu que aconteceu algo tão enorme em cumprimento da profecia dos últimos versículos de Daniel 11? Se isso é certo, nós estamos
claramente no tempo do fim. Porque aqui fala, no tempo do fim acontecem essas coisas. Nós estamos no último tempo do fim dessa história. Amém. Deus nosso Pai, Tu tens o controle das nossas vidas, mas também da história, dos grandes eventos, de tudo que acontece na política. Querido Deus, somente às vezes temos problemas de ver como Tu guias as nações, como Tu estás guiando a Teu povo também. Mas não queremos ficar nesse estado dormindo. Queremos despertar, reconhecer, entender o que aconteceu, as coisas grandes, as coisas maravilhosas que Tu fizeste aqui delante de nós. Ajuda-nos, acompanha-nos por enquanto de compreender tudo isto que abarca aquela profecia. Te agradecemos por a Tua bênção, por o nome de Jesus. Amém.